Graça e paz, minha irmã querida do Salmo 128. Graça e paz, meu irmão querido do Salmo 128. Louvado seja o Senhor Jesus pela tua vida, e louvado seja o Senhor Jesus pela minha vida, e louvado seja o Senhor Jesus pela vida dos nossos familiares. Aleluia, minha irmã e meu irmão, porque nós temos que agradecer ao Senhor todos os dias por essa oportunidade que nós estamos tendo de mais um dia, por mais um dia de estudo, reflexão e oração, onde iremos declarar aqui com fé que toda a nossa casa servirá ao Senhor, ou seja, que toda a nossa família e parentela será transformada em pessoas que obedecem e temem ao nome do Senhor. Mas para você que ainda não me conhece, minha irmã, nem conhece esse ministério, meu nome é Giovana Cristina, eu sou a líder das intercessoras do Relógio Mundial de Oração, que tem como missão despertar em você a fé de que é orando uns pelos outros que nós seremos curados, e que a oração de um justo ela pode muito em seus efeitos. É o que diz lá em Tiago 5,16, todos nós somos justos, minha irmã, todos nós somos justificados pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus. Então não tenha medo de orar, não tenha medo do inferno, não tenha medo de orar pelas pessoas. Quando você ora por uma causa de um irmão, é a sua causa que é atendida pelo Senhor. Amém? Mas enquanto eu me posiciono aqui para o nosso estudo de hoje, que será do versículo 3 ao 6, do capítulo 20 de Êxodo, então eu te peço que nos ajude se inscrevendo nesse canal e nos dando seu like, para que essa mensagem possa ser levada para mais pessoas em nome de Jesus. E eu te peço também que ative o sininho, tá? Para que às 18 horas você receba a mensagem de que essa oração já está no ar. Bom? E coloque também o seu nome nos comentários, para que assim que eu saiba o seu nome, eu coloque no nosso caderno de oração. Mas veja que no versículo 3 o Senhor continua nos dizendo: não terás outros deuses diante de mim. Porém, meus irmãos, a tradução correta do hebraico aqui é: não existirá para ti outros deuses. Isso porque no hebraico não existe o verbo ter, sabia? O judeu, ele não é uma pessoa que fala assim, eu tenho um carro. Ele diz, existe um carro para mim. Pois ele entende que tudo é de Deus e nada é dos homens. Ou seja, tudo que nós temos é um empréstimo do Senhor, tá? Então é por isso que nós temos que cuidar bem de tudo aquilo que o Senhor nos entrega. Seja filhos, marido, casamento, casa, emprego, profissão, temos que cuidar tudo com zelo, porque tudo é um empréstimo do Senhor, é uma dádiva que Ele colocou nas nossas mãos. E quando nós cobiçamos aquilo que o outro tem, nós estamos, na verdade, pecando, é um pecado. É um pecado. É como se nós disséssemos, Senhor, por que o Senhor emprestou aquilo para ele e não para mim? Senhor, eu sou melhor do que ele. Senhor, o Senhor está sendo injusto. Entendeu? Está entendendo a gravidade de todas as coisas? Nós obedecemos à lei, temos que obedecer à lei, não para sermos salvos, porque a salvação ela vem pela graça, mas na observância, porque nós somos salvos, nós temos o interesse de obedecer à lei, porque a lei é relacionamento com Deus, a maneira que eu entendo de me relacionar melhor com o Senhor, de agradar o Deus que eu amo, esse Deus de amor, que deu o Filho dele por mim, para me salvar, pela graça, para me salvar da condenação eterna. Mas veja que no versículo 4 o Senhor continua explicando para nós exatamente o que significa essa proibição de não ter outros deuses. E o Senhor então explica, não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestará culto, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso que castigo os filhos pelos pecados de seus pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 2.000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos.
Mas veja que enquanto o primeiro mandamento fala da santidade de Deus, o segundo fala da santidade ao Senhor. E no versículo 5, quando diz que o Senhor visita ou castiga, os filhos pelos pecados dos pais, isso não quer dizer que o Senhor é injusto com os filhos de pais que estão em pecado. A interpretação correta deste versículo, minha irmã e meu irmão, é que se os filhos de pais que vivem debaixo de uma vida de pecado decidirem então seguir o mesmo tipo de pecado dos seus pais, então eles serão visitados por Deus com o mesmo nível de consequência. Ou seja, o Senhor não vai fechar os olhos. Eu gosto muito desse filhinho aqui, ele é pequenininho, eu gosto dele. Ele não tem culpa de ter tido o pai que ele teve, não. Ele teve culpa, a culpa dele foi escolher o mesmo caminho do pai. Senão, se ele escolher o mesmo caminho do pai e da mãe, das consequências do pecado, ele vai ter, daquele pecado, de praticar aquele pecado, ele vai ter as mesmas consequências para a vida dele. E é isso que este versículo diz. Está bem? Não é uma coisa que já está determinada. Não existe isso na palavra de Deus. A palavra de Deus, o Senhor nos deu o livre-arbítrio. E o tempo todo nós temos escolha. Uma pessoa que diz, eu não tive escolha, ela está pecando contra o Senhor, que nos deu o direito de escolha. E no versículo 6, quando diz que o Senhor trata com bondade até 2000 gerações aos que o amam e obedecem, ou seja, aqueles que se esforçam para ser homens e mulheres do Salmo 128. O Senhor olha para o nosso coração, minha irmã e meu irmão, todos os dias. E o Senhor sabe quando nós realmente queremos obedecer a palavra dEle. Quando nós realmente temos aquela atitude de reverência, de misericórdia, falar, Senhor, tenha misericórdia de mim. Eu entendo o sacrifício de Jesus, a graça do Senhor, o amor do Senhor, a bondade do Senhor. Agora me ajuda, Senhor, a te agradar. Eu quero realmente ter uma vida santa, uma vida que te agrada. Eu quero fazer somente aquilo que te agrada, mas eu preciso da força do Teu Espírito Santo, do revestimento. Toda a minha casa precisa, Senhor. Então, assim, esses alcançam a bondade do Senhor até 2000 gerações. Mas esse texto fala que a misericórdia do Senhor é sempre maior do que o tempo de castigo. Mas qual é a reflexão para nós hoje? A reflexão está justamente em obedecer o que está escrito no versículo 3. Não existirá outros deuses para ti, pois é exatamente aqui que começou uma aliança de casamento entre Deus e Israel. Um casamento, minha irmã e meu irmão, que não pode ser aberto, assim como a sociedade moderna tem nos ensinado, Mas um casamento onde a esposa entende que ela é propriedade exclusiva de um marido que é ciumento, porque Deus zeloso é Deus ciumento, de um marido que não quer dividir a sua esposa com ninguém, de um marido que não permite que a sua esposa construa ídolos e nem se prostre diante deles, ou seja, que coloque outro no lugar do seu esposo e ainda venha nutrir por eles sentimentos, que venha fazer com eles agrados, Não, fique flertando com eles, pedindo para eles algo. Não, é o marido que sustenta a esposa. É o marido que sustenta a esposa. Então é isso que o Senhor está dizendo aqui. Quando você olha com esses olhos de que Israel é a esposa de Deus, representa a esposa de Deus, você consegue entender o ciúme que o Senhor tem de nós quando Ele nos vê caminhando para a idolatria. E agora eu vou te explicar o que é a idolatria, minha irmã e meu irmão. Mas o que seriam os ídolos? Bem, se nós formos pegar todas as palavras que foram usadas no hebraico para definir a palavra ídolo, nós podemos então dizer que os ídolos foram construídos para serem protetores dos lares. Ídolos são imagens esculpidas, são imagens fundidas, são imagens domésticas, mas também podem ser chamados de falsidade, de coisa detestável e de objeto de terror e poder ímpio. Então, embora por si só o ídolo nada fosse, a idolatria faz com que os homens entrem em contato com forças espirituais do mal, ou seja, com o próprio Satanás, porque ele representa o mal.
E o apóstolo Paulo também, em 1 Coríntios 8, nos escreve que o ídolo em si nada é. E em 1 Coríntios 10, quando Paulo está lá falando sobre comer comida sacrificada a ídolos. E em 1 Coríntios 10, ele também nos diz que tudo que é sacrificado aos ídolos é oferecido a demônios. Então a pessoa, que está diante de uma divindade, ela não está, que se ajoelha diante de um ídolo pensando que está diante de uma divindade, ela não está diante de uma divindade, minha irmã. Ela está diante de demônios. E tudo que ela oferece ali para aquela divindade, na verdade é para demônios que ela está oferecendo. É o que diz a palavra de Deus. E nós temos que acreditar no que diz a palavra de Deus. Nós não podemos ter dúvida. Mas fulano é tão bom. Não, é o que diz a palavra. Entenda que eu não estou aqui te levando a julgar pessoas. Quem julga é o Senhor. Ele que é o justo juiz. Eu estou te levando aqui a fazer uma reflexão sobre aquilo que está na palavra, um estudo e uma reflexão. Existe no mundo pessoas que servem o demônio declaradamente. Servem o diabo declaradamente. Existem seitas onde as pessoas servem o demônio declaradamente. Mas existe aqueles que estão no engano. Você vê que uma das palavras que são lá destinadas para ídolo é engano, falsidade. Então, elas estão pensando que elas estão reverenciando ao Senhor, mas na verdade elas não estão. A cegueira espiritual, o Deus desse século cegou as pessoas, para elas acharem que elas estão servindo a Deus, mas não é a Deus, é a ídolos que elas estão servindo. Então, veja que a idolatria é considerada um adultério espiritual, que é punido com morte espiritual. Não é com morte física, tá? Não é. Por isso a palavra diz que Deus é um Deus ciumento. E eu e você, minha irmã e meu irmão, e a igreja do Senhor, ao mesmo tempo que nós nos tornamos filhos de Deus, nós também temos uma aliança de exclusividade com esse Deus que é ciumento. E nós não podemos nos esquecer disso, que nós fomos enxertados nessa oliveira que é Israel. Nós não podemos nos esquecer. Então, ao mesmo tempo que nós somos filhos, somos filhos, aleluia, glória. Podemos chamar o nosso Deus de Paizinho, Abba Pai. Mas nós também temos uma aliança de casamento com um Deus que é ciumento, que não vai nos dividir com ninguém. E que o adultério contra ele é passível de morte espiritual. Morte espiritual. Porque ele é o único Deus. Por isso que o judeu todo dia repete: ouve Israel, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é um. É só Ele. E Ele nos enviou Jesus. Jesus diz: eu e o Pai somos um. Não existe divisão. É 3 deuses, não. Jesus diz: eu e o Pai somos um. E eles têm o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Existe o Espírito de Deus. E o nosso Senhor Jesus diz: se quiser vir a mim, negue a si mesmo. Então entenda, minha irmã e meu irmão, que tudo que está acima do Senhor nas nossas vidas é idolatria. Tá? Se você ama mais a sua família do que o Senhor, é idolatria. Se você ama mais o seu marido do que o Senhor, é idolatria. Se você ama mais esse status que você tem nessa vida, seu emprego, seu dinheiro, seu carro, sua casa confortável, é idolatria. Se você ama a sua vaidade, sua inteligência, sua sabedoria, é idolatria. Idolatria não é só os ídolos, não. Tudo que está acima do Senhor. Jesus nos explicou algo maior. Jesus pegou lá a lei de Moisés e falou: eu vou explicar aqui claramente no Sermão do Monte. Jesus foi nos explicando muito mais. Ele nos deixou a igreja muito mais inteligente, muito mais sábia. Então é idolatria. O Senhor tem que estar acima de tudo que é importante para nós.
até mesmo de nós mesmos. Jesus disse: aquele que ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Se nós amamos a nós mesmos mais do que o Senhor, nós não somos dignos dele. E você tem que entender isso, minha irmã. Você tem que entender isso, meu irmão. E é por amor, para o seu próprio bem, que você precisa entender todas essas coisas. E peça ajuda ao Espírito Santo. Em vez de você me confrontar aí na sua casa, diga ao Senhor, fala: Espírito Santo, se verdadeiramente isso que essa irmã está falando é verdade, eu quero te amar dessa forma, eu quero te amar desse jeito. Teve um dia que uma irmã disse para mim: Giovana, eu não consigo amar o Senhor desse jeito. Eu fiquei com tanta tristeza, porque para mim é natural amar o Senhor. Eu não consigo imaginar a minha vida sem o Senhor. Eu prefiro para mim a pior das mortes do que pensar que eu posso morrer, partir para a glória e não encontrar a glória do Senhor. Encontrar a glória do Senhor. Eu fiquei numa tristeza. Esse ministério aqui é um ministério de oração, de intercessão. Ontem faleceu uma das meninas para quem a gente estávamos orando. Uma irmã pediu oração por ela. O nome dela estava ali naquele caderno. E quando eu recebi a notícia de que ela tinha falecido, ela estava com câncer, tomada de câncer pelo pulmão. E quando a moça avisou para nós, já estava internada. E eu tive que riscar o nome dela ali do caderno, escrever a data da partida dela. Eu coloquei: partiu para o Senhor. Porque só o Senhor sabe o que vai. E hoje o Senhor a recolheu. Irmã, mas só de ter que riscar o nome dela ali do caderno, não ter que colocar uma coisa positiva, não ter que colocar uma bênção ali, eu fiquei numa tristeza. Agora imagine o Senhor, quando Ele tem que riscar o nosso nome do livro da vida. O salmista já dizia: não risque o meu nome do livro da vida. Já orava. Eu sou falha, eu sou pecadora. E eu falei: nossa, Senhor, se eu estou sentindo essa tristeza, vontade de chorar, mas chorar muito, por uma moça que eu nem sei como que era, só me pedir oração. Agora imagine o Senhor, papai. Imagine o nosso paizinho, que é tão amoroso, tão querido. Por isso, minha irmã e meu irmão, nós temos que ter uma vida de santificação, uma vida que agrada ao Senhor. Nós não somos salvos pela lei, não somos. Nós somos salvos pela graça, e a graça é Jesus. Mas nós temos que ter uma vida que agrada ao nosso Deus. Uma vida. Tiago, o evangelista Tiago disse: me mostra tuas obras. Sem obras não tem salvação, sem obras não tem vida com Deus. Uma pessoa que não ama os seus semelhantes, uma pessoa que não pratica o que está na Torá, que não se esforça, ela tem que reavaliar o comportamento dela e dizer, porque quem é salvo realmente, o coração se constrange, o coração é constrangido por Cristo. Essa pessoa realmente quer andar em posição correta, quer andar em justiça, quer andar em amor, em bondade. Mas se a pessoa faz as piores coisas da face da terra, quer viver como um ímpio que não coloca Deus em primeiro lugar, que a diferença entre o justo e o ímpio é que o justo, Deus está em primeiro lugar. O ímpio não está nem aí para Deus. Mas se o crente quer viver como um ímpio, acha mais bonito aquele que está ali, a vida daquele que está ali na internet, do que a vida daquele que está sofrendo por causa do nome de Jesus, ele tem que rever a quem ele pertence, ele tem que rever. Ele tem que falar: eu sou um adorador ou eu sou um escarnecedor da palavra de Deus que entrei para dentro da igreja, que estou dentro da igreja, ajudando a trazer mais peso para a vida dos meus pastores, para a vida dos meus líderes, para a vida dos meus mestres. Então, minha irmã, hoje é dia de quebra de fortalezas. Hoje é dia de jejum. Eu convido você a jejuar conosco. Toda segunda,
quarta e sexta. Se você não pode fazer jejum de alimentos por causa da sua saúde, faça jejum de algo que você gosta, de algo que você adora, seja televisão, seja joguinho, seja bate-papo, seja internet, seja telefone, seja de tudo, seja de ficar em silêncio, porque às vezes a gente fala demais e causa tormento com a nossa voz, não é? Às vezes a gente tem que olhar, Senhor, põe um anjo à porta dos meus lábios para que eu não venha falar besteira e causar confusão dentro da minha casa. Mas faça e deixa que as fortalezas de demônios que está tentando te perturbar e te afastar do Senhor vão ser quebradas. Está tentando ceifar a sua família, vai ser quebrada. Porque aqui é o tempo da gente orar, clamar, pedir e nos santificar. Lá não, lá nós vamos enfrentar o justo juiz. Para que a nossa morte, então minha irmã, para que a nossa morte seja lucro, nós temos que viver Cristo. É o que diz o apóstolo Paulo. Para mim viver é Cristo, morrer é lucro. Amém? Então vamos orar em nome do Senhor Jesus. Deus querido, Deus de bondade, Deus de fidelidade, Pai de amor. Paizinho, eu te louvo, Pai querido, e te agradeço, Pai, pelo privilégio, Senhor, que nós tivemos hoje, Pai, como igreja, de receber essa palavra, Pai querido, essa palavra, Deus de amor. Ô Senhor, muito obrigada, Paizinho, e que essa palavra possa ser avivada não somente no meu coração, mas no coração de todos esses meus irmãos, Pai, que me seguem pelo Instagram, pelo YouTube, pelo WhatsApp, Pai querido, que estão com o nome arrolados aqui neste caderno, Pai. Neste caderno, Pai. Tende misericórdia dessas vidas, Pai. Tende misericórdia em nome do Senhor Jesus. Tende misericórdia, Senhor, de cada um da nossa família, Pai querido, e nos ensina, Senhor, não nos deixe esquecer, Deus querido, que nós temos uma aliança contigo, Pai, uma aliança de amor, e uma aliança, Pai, que se chama Jesus, sacrifício de Jesus, o nosso amado, o amado de nossa alma. Tende misericórdia, Pai querido, de cada um de nós. Tende misericórdia, Pai, de todos da nossa família, de todos os homens da nossa casa, do mais velho ao menor, do mais velho à criancinha de peito. Tende misericórdia de todas nós mulheres, Pai, que sejamos cada vez mais mulheres santas, mulheres dignas, mulheres honradas, mulheres sem sensualidade, Pai querido, mulheres verdadeiramente profetizas, Pai, capazes de profetizar, Senhor, a sabedoria do Senhor, a santificação do Senhor, não somente sobre a nossa vida, mas sobre a vida de todos os homens da nossa família e todos os homens que nós conhecemos, todos os homens que nos cercam, Pai, em nome do Senhor Jesus, que nós sejamos, Pai, colaboradoras com o Senhor, para que profetas, Senhor, sejam estabelecidos, Pai, em nome do Senhor Jesus, dentro e fora da nossa casa. Então santifica todos os homens da nossa família, tira deles todo espírito de violência, todo espírito de maldade, todo espírito de perversidade, todo espírito, Senhor, do engano, todo espírito de falsidade, que esse espírito de idolatria caia por terra em nome do Senhor Jesus. Nós não aceitamos na nossa casa, Pai. Todo dia nós declaramos, ninguém que cometa rebelião contra o Senhor. Tira toda a cegueira dos olhos deles, Pai, toda a cegueira, toda escama, Pai, das nossas famílias, que está nos olhos da nossa família, cegando a cada um, Pai, em nome do Senhor Jesus. Tende misericórdia, Pai, olhando para Jerusalém, que eu levanto, Senhor, esse caderno e declaro como igreja, Pai, profetizo como igreja, que toda a nossa casa servirá ao Senhor, que toda a nossa casa, família e parentela se transformará na família do Salmo 128, em homens e mulheres, crianças, jovens e adolescentes que obedecem e temem ao nome do Senhor. Aleluia, Deus. Aleluia em nome do Senhor Jesus. Diga aleluia, minha irmã. Diga aleluia em nome do Senhor Jesus. Deus querido, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, Pai querido, perdão como igreja, Pai, por todos os nossos pecados, Pai, por todos os nossos pecados de idolatria, por todos os nossos pecados, Senhor, de desordem, quando nós trouxemos desordem para nossa casa, desordem para o nosso corpo, Pai, desordem para nossa alma, Pai querido.
Ô Senhor, nos perdoa, Senhor, por todas as vezes que nós te provocamos ciúme, Pai. Nos perdoa por todas as vezes que nós te irritamos, Pai. Nos perdoa por todas as vezes que nós não confiamos em Ti, Pai. Nos perdoa por todas as vezes que nós achamos que o Teu poder, Pai, não era suficiente. Tenha misericórdia, Pai. Aqui tem pessoas, Pai, que eu sei que elas titubeam na fé, mas em nome do Senhor Jesus eu declaro como igreja que a partir dessa mensagem, Pai, elas serão pessoas firmes na fé, em nome do Senhor Jesus, e que toda idolatria vai cair, vai sair da vida delas em nome do Senhor Jesus, que todas essas fortalezas de idolatria, de ídolos, vai cair por terra em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor é Deus, Pai, o Senhor é Deus. Nós não podemos ser como Raquel, Pai, que estava indo para uma vida nova, para uma terra nova, Pai, para uma terra, Senhor, do povo escolhido, e saiu levando ídolos do lar, achando que aqueles ídolos, aqueles demônios iriam proteger ela e a família dela. Tenha misericórdia de nós, Pai, tira de nós mulheres todo esse espírito de Raquel, tira dos homens da nossa família todo esse espírito de Raquel que acha que a fé em Jesus Cristo somente não é suficiente. Tira, Pai, em nome de Yeshua Hamashi, e nos perdoa, nos cura, nos sara, nos limpa os nossos ossos, limpa os nossos sangue, limpa as nossas veias, limpa as nossas artérias, Pai. Tira da nossa casa toda pessoa que está enferma, doente, tira a enfermidade da nossa casa, cura, assim como o Senhor tirou a enfermidade da casa de Pedro, para que ele tivesse paz, Senhor, para poder fazer a tua obra, Pai, em nome do Senhor Jesus. É aquela sogra que o Senhor curou, o Senhor a colocou de pé para te servir. Então, em nome do Senhor Jesus, que todos na nossa casa que estão enfermos sejam curados pelo poder que há no nome do Senhor Jesus e se levantem para te servir, Pai. Cura, Senhor, essas mulheres que estão com câncer, Pai. Cura em nome do Senhor Jesus. Cura esse homem que está ali entubado com pneumonia e com câncer, Pai. Cura em nome do Senhor Jesus. Cura essa moça que está entubada, que está fazendo tratamento do lúpus. Cura em nome do Senhor Jesus. Joga por terra esse lúpus, Pai. Quebra todas as fortalezas desse lúpus, mas coloca essa moça, Pai, de pé para te servir, em nome do Senhor Jesus, Pai. Cura essa minha irmã que está com rinopatia da diabetes, Pai. Cura em nome do Senhor Jesus. Cura a irmã dela que vai fazer a cirurgia, Pai. Prepara esse corpo para essa cirurgia, Pai. Ela já é idosa, se não chegou a hora dela de partir. Coloca, Pai, ela de pé, em nome do Senhor Jesus. Deus querido, tem de misericórdia, Pai querido. Tem de misericórdia dessas que está chorando porque perdeu uma ente querida, Pai. Nós oramos tanto aqui nesse ministério, Pai, mas toda a honra e toda a glória seja dada ao nome do Senhor. É o Senhor que diz o amém, Pai, no final. Então nós temos que aceitar todas as coisas, Pai. Como igreja te louvamos, Pai, em nome do Senhor Jesus, e cremos, Pai. Não vamos deixar que caia por terra toda a acusação do diabo. Vamos crer, Pai, que essa irmã agora está ali descansando na glória, que essa irmã agora, Pai, recebeu o abraço gostoso do Senhor, Pai. Está descansando, está aí, ouviu o bendito do meu Pai, está ali descansando, Pai, na tua presença. Oh Deus querido, em nome do Senhor Jesus, cura, Pai, cura esse irmão que está ali lutando, Pai, esse meu parente, Pai, que está ali lutando contra esse AVC, Pai. Cura ele em nome do Senhor Jesus. Agindo o Senhor, quem impedirá, Pai? Quem impedirá, Deus? Porque o Senhor é poderoso para fazer. Cura essa moça, Pai, que está em tratamento ali, dessa calcificação na carótida, Pai. Cura, Pai. Cura, Pai. Joga por terra, quebra todas as fortalezas de câncer, de tumores, Pai. Em nome do Senhor Jesus, aumenta o nosso sistema imunológico, Pai. Melhora essa dor na garganta, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nada vai silenciar a nossa voz, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Deus querido, eu ainda te peço, Pai, como igreja, Pai querido, por todos que estão com o nome aqui, Pai, precisando de emprego, precisando de portas abertas, precisando de novos clientes, Pai, precisando de geração, Pai, de uma nova carteira de clientes, Pai. Tem de misericórdia, geração de rendas, Pai. Tem de piedade, Pai, Senhor. Eu profetizo como igreja que todos os empresários serão ricos e abastados, Pai. Que todos os empresários, desde aqueles que já têm empresas, Pai, estabelecidas, até aquelas que fazem docinhos, até aquelas que trabalham com faxina, Pai, eles serão ricos e abastados, serão donos de casas, donos de empresas, Senhor. Terão, Senhor, Pai, emprestar e jamais pedirão emprestado, Pai, e serão sustentadores, Pai, de profetas e de missionários, Pai, em nome do Senhor Jesus. Então enriquece essas pessoas, Pai, enriquece esses meus irmãos, ajuda eles a pagar suas dívidas, Pai, e ainda viver do resto, Pai, e ainda ter
para emprestar e para doar em nome de Yeshua HaMashiach, porque o Senhor é Deus. Toda riqueza que está nesse mundo pertence ao Senhor e o Senhor as distribui a quem o Senhor quer dar, Pai, em nome do Senhor Jesus. Então abre portas, Pai, em nome do Senhor Jesus, e quebra todas as fortalezas de demônios que está impedindo essas portas de ser abertas, em nome do Senhor Jesus, Pai. Tinha 4 moças clamando por casa, Pai. 3 já conseguiram, só falta uma. Quebra a fortaleza de demônios, Pai, da vida dessa moça, em nome de Yeshua. Eu não aceito essa moça mendigar o pão, Pai. Senhor, se ela está na tua presença, meu Deus, se ela está na tua presença, se ela está buscando obediência, Pai, tende misericórdia dela, Pai, tende piedade em nome do Senhor Jesus, porque uma coisa, Senhor, é aquilo que as pessoas falam comigo e outra coisa é o que a pessoa se comporta diante da tua presença. Os seus olhos, Pai, é aquele que sonda toda a terra, os seus olhos, Pai, é aquele que sonda a nossa mente e o nosso coração. E eu te peço misericórdia, Pai, é misericórdia em nome do Senhor Jesus. Pai querido, salva a nação de Israel, envie para lá miríades de anjos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que todo espírito de Amaleque que se levantar contra o teu povo caia por terra em nome do Senhor Jesus, Pai querido. Abençoe todos os ministérios de judaísmo messiânico que existe, Pai, em nome do Senhor Jesus, dentro da terra de Israel e fora da terra de Israel. Abençoe todos os líderes, todos os pastores, Pai, que tem como missão, Pai, a salvação do povo judeu. Abençoe seus familiares, Pai, os fortalece em nome do Senhor Jesus, para que se cumpra, Pai, que todos Israel será salvo, que as terras de Israel tenham bastante abundância de alimento, bastante riquezas, Pai, para que o povo judeu não venha se tornar um necessitado, Pai querido, mas que haja também fartura e prosperidade nos nossos lares, nos lares de todos nós que oramos pela terra de Israel, porque a tua palavra diz que sejam prósperos, Jerusalém, todos aqueles que te amam, e nós tomamos posse dessa promessa em nome do Senhor Jesus. Abençoe, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, cerca, Pai, cerca todas as cidades, todos os bairros, Pai, de Jerusalém, de Israel, com miríades de anjos, em nome de Yeshua HaMashiach. Senhor, eu coloco diante de Ti esses políticos brasileiros, Pai, todos os homens e mulheres, Pai querido, ensina a eles o temor do Senhor, mostra para eles, Pai, que o coração deles e a mente deles estão nas Suas mãos, Pai querido, o cérebro deles está na Sua mão. Então, Pai querido, dê para eles sabedoria, entendimento, dê para eles bondade, benignidade, que eles se tornem homens e mulheres do Salmo 128, verdadeiramente homens e mulheres comprometidos com a Tua palavra, verdadeiramente homens e mulheres interessados em fazer a Tua obra, Pai, em trabalhar para que o pobre, o necessitado, o desamparado, aquele que está exposto em situação de rua, aqueles que estão passando fome, aqueles que estão perecendo pela miséria, as crianças que estão perecendo, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, que eles possam trabalhar para cuidar das causas desse povo, Pai, do pobre, do necessitado, do desamparado, do enfermo, daqueles que estão perecendo por falta de consultas no SUS, por falta de medicamentos, por falta de cirurgias, por falta de leitos. Tende misericórdia, Jesus. O Senhor andou entre os pobres, Senhor, curando, libertando, salvando. Então hoje o Senhor envia os homens, Pai, para fazer as boas obras do Senhor. Toca o coração desses homens e dessas mulheres. Tira deles toda a ganância, toda a corrupção, Pai. Porque quando o homem é corrupto, quando o homem é ganancioso, ele não pensa no pobre, ele não consegue pensar no necessitado. Tende misericórdia, Pai, desses políticos, Pai. Mas tende misericórdia de nós também, Pai, que votamos neles, Pai. Tende misericórdia e permita, Senhor, que eles façam um bom governo em nome do Senhor Jesus, um bom governo, Pai, em nome do Senhor Jesus. Tira da nação brasileira toda miséria, Pai, toda miséria, toda corrupção, toda violência. Permita que as nossas terras produzam cada vez mais riquezas, cada vez mais alimentos, Pai, para que o pobre, o necessitado tenha o que comer e comer do melhor, Pai, em nome do Senhor Jesus, não do pior, Pai, e não do pior, e não das migalhas que caem da mesa dos seus senhores, não daquilo que está nos lixos, Pai. Tende misericórdia, Pai, tende piedade, Senhor. O Senhor ensinou tantas coisas boas, Pai, mas os homens não querem saber. Toca esses corações, toca esses cérebros, Pai, para fazer a Tua obra, Pai, a Tua vontade, Pai, em nome do Senhor Jesus. Senhor, tende misericórdia, Pai, dos nossos pastores, dos nossos líderes, dos nossos mestres. Tenha piedade, Pai, dos nossos pastores, aqueles que
pregam bem a sua palavra, aqueles que estão pregando a palavra da verdade. Livra eles de acidente, Pai, todo acidente de carro, todo acidente de moto, todo acidente de avião, Pai, todo desastre. Livra os teus servos, Pai, que nada venha, Senhor, se levantar contra a vida dos seus servos, para ceifar a vida dos teus servos. Tenha misericórdia deles, Pai. Guarda eles com miríades de anjos, Pai. Livra eles de todo espírito de Amaleque, de todo espírito de Herodes, de todo espírito de Pilatos, de todo espírito de Herodias, Pai. Livra eles em nome do Senhor Jesus e fortalece, adestra a mão deles para a batalha. Senhor, em nome do Senhor Jesus, fortalece todos os ministérios de intercessão que existem, a começar do relógio mundial de oração, para que cada vez mais possamos interceder e abençoar vidas em nome do Senhor Jesus, e que nenhum espírito destruidor consiga nos tirar da posição que o Senhor nos colocou, Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, nos fortalece, tenha misericórdia dos missionários, Pai, que estão ali na África, na Ásia, no Japão, Pai, na África, na Índia. Abençoa esses missionários, não deixa faltar recursos financeiros para eles, Pai. Que os empresários que estão aqui com o nome desse caderno, Pai, se tornem ricos e abastados para serem sustentadores de missionários, de profetas, Pai, em nome do Senhor Jesus, sustentadores dos teus servos que vivem da tua obra, Pai. Tende misericórdia desses missionários, não deixe eles adoecerem no campo, não deixe seus filhos adoecerem. Tende misericórdia, não deixa, Senhor, e que aqueles que perseguem eles se tornem seus colaboradores, em nome de Yeshua HaMashiach, Pai querido. E abençoe também, meu Deus, as minhas irmãs, os meus irmãos que estão como estrangeiros lá fora, Pai, na África, na Ásia, na Itália, Pai, na França, Pai, nos Estados Unidos, Pai. Abençoa elas com a bênção da prosperidade, com a bênção da saúde, com a bênção do casamento, Pai querido, com a bênção da alegria, em nome do Senhor Jesus. E que a bênção do Salmo 128 se cumpra sobre a vida delas, dos filhos delas, Pai. Restaure esses casamentos, Pai, em nome do Senhor Jesus, que precisam ser restaurados, que documentos sejam adquiridos, Pai, que diplomas sejam validados, que carteiras sejam tiradas, que portas se abram, que empresas sejam estabelecidas, em nome do Senhor Jesus. Não deixe faltar fonte de sustento, Pai, que casamentos aconteçam, Pai, para a tua glória, que tudo aconteça para a tua glória, em nome do Senhor Jesus. Dê bastante saúde, Pai, para esses meus irmãos que estão lá fora, em nome do Senhor Jesus, e para os seus filhos, para os seus esposos. Abençoe essas minhas irmãs queridas, Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, eu te peço, Pai, te agradeço, Pai. Não nos deixa, Senhor, esquecer que temos uma aliança contigo, Pai, sim. Temos uma aliança contigo e que tu és um Deus zeloso, um Deus que zela por nós, um Deus que não quer nos dividir com ninguém. Não nos deixe interpretar mal isso, Pai. Pelo contrário, aviva a nossa mente, Espírito Santo. Aviva a nossa mente para que nós venhamos saber bem a tua palavra. O Senhor, meu Deus, quando o Senhor ressuscitou, o Senhor abriu, Senhor, a mente dos teus discípulos para que eles pudessem compreender toda a Escritura, toda a tua palavra. Senhor, o Senhor é aquele que coloca a tua palavra no nosso coração, na nossa mente. Oh Jesus, nos ensina a te agradar, nos ensina a te entender, meu Deus, que temos uma aliança contigo, que o Senhor não nos quer dividir com mais ninguém, que o Senhor não quer que ninguém mais ocupe o nosso coração, que o Senhor não quer que o outro seja o centro do nosso coração. O Senhor nos ensine a realmente ter o Senhor como centro das nossas vidas, como centro. Nos ensina, Senhor, a jogar fora toda vontade, todo desejo, todo pensamento que não vem do Senhor, que não agrada ao Senhor. Que nós venhamos querer simplesmente fazer a tua vontade. Se não for da tua vontade, que nós venhamos jogar fora, colocar no lixo. Apóstolo Paulo considerou como lixo tudo aquilo que ele sabia antes do Senhor, para simplesmente andar na posição correta que o Senhor queria. Ali ele sofreu perseguição, ele sofreu falta de pão, mas ele era feliz, porque a graça do Senhor era suficiente para ele. Então assim tem que ser nas nossas vidas, meu Deus. A graça do Senhor tem que nos ser suficiente. O amor do Senhor tem que nos ser suficiente. Porque um dia, Senhor, vamos passar uma eternidade contigo, Pai. Nós já temos que tomar posse dessa eternidade hoje.
Nos ensina isso, Jesus. Nos ensina, porque te amamos. Ensina para essas minhas irmãs, Pai. Ensina para mim todos os dias. Ensina para minhas irmãs, ensina para os meus irmãos. Ensina para toda a nossa casa, para a nossa família, Pai. Ô Senhor, nos ajuda, porque nós queremos cantar um cântico na Tua presença, um louvor, Pai. E ali nós queremos ver pessoas que nós amamos, nós queremos ver os nossos pastores, nossos líderes, nossos mestres, toda a nossa família, toda a nossa parentela, todos cantando o cântico do Cordeiro, o cântico de Moisés. Nos ajuda, Paizinho. Nos ajuda, Espírito Santo. Nos ajuda a verdadeiramente honrar essa aliança que nós temos contigo. Em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Amém, minha irmã? Amém, meu irmão? Que chegar na presença do Senhor Jesus e ganhar aquele abraço gostoso de Jesus seja a tua maior ambição, e ouvir o ento bendito de meu Pai seja a tua maior ambição, mas que até lá você se esforce, colabore com Deus para que toda a sua casa se transforme na família do Salmo 128. O meu nome é Giovana Cristina e tenha sempre em mim uma irmã para te ajudar em oração. E se você não é inscrito nesse ministério, se inscreva. Em nome do Senhor Jesus, nos ajude a compartilhar essa mensagem para que ela abençoe mais vidas. Em nome do Senhor Jesus. Um beijo e fique com Deus. E me diga aí se você está gostando desse estudo. Em nome do Senhor Jesus. Porque eu tenho pedido a Deus sabedoria para que cada dia mais o Espírito Santo me use para colocar o estudo para você, simplificar todas as coisas de maneira que você entenda, né, bem o livro de Êxodo, tá bom? E pedindo ao Espírito Santo para trazer cada dia mais uma reflexão para avivar a nossa fé em nome do Senhor Jesus. Então espero, minha irmã, do fundo do meu coração, que a sua fé esteja sendo avivada todos os dias em nome do Senhor Jesus. Um beijo, amo você.